Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês A Garota que Eu Abandonei, da autora Bia Carvalho. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E hoje eu apresento uma história bem adolescente, bem jovial para vocês. A Garota que Eu Abandonei tem 278 páginas. Gente, essa história é uma história bem doce, é uma história bem calma, é uma história bem tranquila, mas que ao mesmo tempo é uma história que te prende. Confesso para vocês que eu não vi a hora de acontecer o real abandono, porque esse casal é tão perfeito junto, a história deles é tão incrível, essa história é tão intensa, que eu fiquei me perguntando o que vai acontecer para esse cara abandonar essa garota. Gente, eu não consigo imaginar o que pode ser. Por que nós vamos conhecer o Alan? O Alan é filho de uma portuguesa que veio de Portugal para o Brasil e fez ali o seu nome, colocou a sua confeitaria, vende os seus pastéis de Belém, como outros doces portugueses. Ela teve uma aventura com um turista e ali ela se viu grávida do Alan. O pai do Alan, ele, por muito tempo, ele não deu atenção ao filho. Ele mandava atenção, mas ele não queria saber do filho. A partir do momento que ele começou a pensar mais no filho, a querer reconhecer o filho, então ele começou a querer correr atrás do tempo perdido. Então ele vive querendo ver o filho, ele vive querendo levar o filho para morar no Rio de Janeiro e trabalhar na empresa dele, porque o pai dele é podre de rico. Então, ele sempre tenta fazer isso, mas o vínculo dele com a mãe é muito grande. E ele sempre pensa, né, que ele não quer ser um pai como o pai dele foi. Ele quer ter uma família, ele quer ter a mulher amada do lado e cuidar dos filhos de maneira que o pai dele não fez. Então, ele conhece Celina. A Celina, ela é filha do atual prefeito. Um homem arrogante. Ah, gente, é um político, né? Então, de político, o que a gente pode dizer? Na tua frente ele é uma coisa, por trás ele é outra. E ele é aquele um que ele preza pela quê? Pela aparência. Então, tudo tem que ser perfeito. Então, ele exige do filho, que é o Christopher, ele exige da Celina, e ele não gosta do envolvimento da filha com o Alan. Ainda mais que ele deu em cima da mãe dele, e ela não gostou muito, né? Ela não deu bola para ele, fazendo com que ele ficasse com mais raiva ainda. Então, em vários momentos que ele descobre que a Celina conversou com o Alan, que ficou com o Alan em algum lugar, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba punindo ela, ele acaba batendo nela, mas o Alan nem sonha nessa situação. O Christopher e o Alan, eles são muito amigos, muito. Só que a partir de um certo momento, o Alan percebe que ele está diferente, que ele começa a mudar o comportamento, ao ponto de não querer o relacionamento dele com a irmã. O pior é quando tem um campeonato de jiu-jitsu e o Alan acaba ganhando, fazendo com que o Christopher fique mais revoltado ainda. Eles acabam encontrando escondido, ele é muito atencioso, é muito assim carente o momento dos dois, mas sempre não chegando até o finalmente. Ele respeita ela muito, até que vai chegar o dia que ela fala que ela quer muito aquilo. Porque ela começa a querer ser rebelde, ela começa a querer agir de forma que o pai dela não quer que ela haja. Só que o pior, gente, é que assim, o pai dela sabe do relacionamento, o pai dela tenta impedir de certa forma, só que o pai dela incumbe o irmão de acabar com tudo aquilo. E o irmão, ele é muito estranho, esse rapaz. Lá no final você vai entender o motivo, mas eu achei ele muito estranho desde o começo. E aí, claro que ele vai fazer uma armação. E, gente, a armação, ela é perfeita. Claro que ela é perfeita, porque ele pensou em cada detalhe, ele agiu de forma, assim, meticulosa mesmo. Então, quando aconteceu tudo, quando estourou tudo, eu entendi o lado do Alan, de ficar revoltado, eu entendi o lado dele, de não querer explicação, porque eu acho que quando mexe com o orgulho da gente, quando a gente fica ferido, quando a gente passa a não conhecer a pessoa que você diz amar, eu acho que tende a você ficar com essa arrogância, tende a fazer você a se achar no direito de virar as costas e não olhar para trás. E foi exatamente isso que ele fez. Ele acabou virando as costas para Celina, ele acabou não acreditando no que ela falou, ele acabou simplesmente riscando ela da vida dele.
Ele vai embora, então, para o Rio de Janeiro, deixando o pai dele feliz, que afinal de contas isso é tudo que o pai dele queria. E quando ele descobre que a mãe dele está dando apoio para a Celina, quando ele descobre que a mãe dele está do lado da Celina, ele fica magoado com a mãe. Passa-se algum tempo, a Celina acaba ligando para ele, dizendo que está grávida. Mas ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Ele simplesmente fala que ele não tem nada a ver com isso. Simplesmente assim, gente. Por um lado, ele pensa que ele deveria ouvir ela. Por um lado, ele pensa que ele deveria ir atrás dos fatos. Por um lado, ele acredita que poderia ter alguma coisa errada naquela história. Porque algumas coisas que aconteceram não se encaixam com a mulher que ele conhece. Mas o ego, o orgulho ferido fala mais alto. E com isso ele acaba focando no trabalho, junto do pai dele, e deixando o passado para trás. Quando ele conversa com a mãe dele, ele não quer saber dela. A mãe dele tenta no primeiro momento, mas depois a mãe dele desiste. Porque ele começa a ser grosseiro com a mãe dele, porque ele não quer saber da Celina. Passa-se quase 4 anos e ele é obrigado a retornar à cidade, porque a sua mãe está com alguns problemas. E retornando para a cidade, ele vem com o pensamento de como será a hora que encontrar ela. Porque ele sabe que vai encontrar uma cidade pequena, né? Ela tem amizade com a mãe dele, então vai ser inevitável o encontro dos dois. Do outro lado, a Celina sabe que ele está vindo. E ela está naquele misto de raiva, porque ela tem raiva por ele não ter dado a chance dela se explicar, porque durante muito tempo ela compreendeu ele, mas depois ela começou a ter raiva dele. Medo, porque afinal de contas ele vai conhecer o filho dele, que é a cara dele, né? Então não tem como dizer que não é filho dele. Então ela tem medo do que ele possa fazer, de querer tomar a criança. Então ela fica assim, sem saber o que fazer, mas já planejando como vai ser esse encontro. Só que a partir do momento que os dois se encontram, não é nada do que eles pensavam, gente. Não é nada. Porque a partir do momento que os dois ficam frente a frente, que eles se olham nos olhos um do outro, aquele amor que ainda existe lá dentro acaba surgindo muito mais forte. Aquela saudade, aquela vontade de abraçar fala mais alto. Porém, ambos com orgulho ferido acabam agindo de forma meio mecânica. Vai ser inevitável o encontro dele com o menino. Claro que a mãe dele vai falar para ele que ele vai se arrepender muito de não ter ouvido ela. Claro que ela vai falar que ele vai descobrir de muitas coisas e ele vai ficar com raiva de si mesmo. E é o que acontece, porque quando ele vê o menino, ele fica de cara, porque o menino é a cara dele. O Rafael, ele tem, então, os seus 3 anos. Ele é uma figurinha, ele é um menino doce, um menino delicado, um menino educado. Um menino que, mesmo tendo 3 anos, é um menino bem maduro, é um menino companheiro da sua mãe. É lindo ver a forma que os dois se interagem. E ele fica interessado quando ele vê o Alan. Eu acho que é coisa de sangue, né? Porque ele vê o Alan, ele fica muito assim, tentado a se aproximar, de certa forma. E aí a história vai desenrolando, no qual ele deixa bem claro, né, que ele não quer abandonar o filho dele mais, porque ele já abandonou, ele se arrepende muito disso, mas que ele também quer reconquistá-la, que ele também quer uma segunda chance. Ele vai atrás dos envolvidos de tudo o que aconteceu. Ele vai conversar com ela vai contar todos os detalhes, e isso vai deixar ele pior ainda, porque ele vai ver que ele foi babaca, ele vai ver que ele foi um idiota, que ele poderia ter evitado todo o sofrimento dele, porque nesses praticamente 4 anos ele não se envolveu com ninguém. Por esses quase 4 anos, ele se manteve fiel à memória dela, pensando nela. Ao mesmo tempo que ele sentia saudade, ao mesmo tempo que ele desejava estar perto dela, ele se recriminava e ele brigava com ele mesmo por ele ser tão burro, por ele ser tão idiota de não conseguir tirar essa mulher da cabeça dele, por não conseguir tirar essa mulher de dentro do coração dele. Então, não vai ser muito difícil ele conquistar ela, porque assim, o que ele demonstra ser, o que ele demonstra querer com ele, com o filho, vai amolecendo o coração dela, vai fazendo com que ela volte a acreditar nele, vai fazendo com que ela queira realmente tentar uma aproximação. Porém, o pai dela e o irmão dela, depois de tudo que aconteceu, e ele acabou perdendo lá porque ele queria se reeleger, eles acabaram indo embora e deixando ela para trás. Só que agora, o irmão dela retornou. Porque o irmão dela quer, tipo, acertar contas com ela. Porque o irmão dela não aceita o sobrinho.
O irmão dela não aceita ela e ele acaba vindo afrontar ela. Ele acaba vindo lavar roupa suja com ela realmente. E é nesse momento que ele mostra o descontrole dele. É nesse momento que ele mostra que ele está ali para o que der e vier. E aí nessa história vai entrar o Alan, porque ele vai também querer acertar contas com o Alan. E aí você vai descobrir o porquê que ele tem tanta raiva do Alan, por que ele quer tanto, tipo uma vingança, pode-se dizer. Tipo não, é uma vingança. Ele quer se vingar do Alan por vários acontecimentos. E o Alan tenta entender, porque afinal de contas eles sempre foram amigos, eles sempre se deram bem. Por que assim, de repente ele começou a mudar? E aí, no que ele vai falando, gente, no que ele vai expondo a raiva, a mágoa, tudo que tá dentro dele, você fica, cara, ele sofreu pra caramba, entendeu? Ele foi moldado daquela forma, ele foi obrigado a agir daquela forma. E conforme ele foi sendo forjado a ser aquele cara, ele pirou. Ele enlouqueceu, ele simplesmente surtou, ele simplesmente acredita que agora ele precisa fazer o que ele deveria ter feito há muito tempo. E aí eles vão, sim, então, um embate que ele convida, eu ia falar convidar, gente, ele convida, não, ele não convida, né, ele ameaça. Porque ele quer ter uma luta com ele, porque aquela luta que ele perdeu lá no passado tá engasgado. Então é ali nessa luta que vai acontecer várias situações. É ali naquela luta que o Alan vai precisar de ajuda. E é ali naquela luta que as coisas ficam definidas. Confesso para vocês que eu queria um outro final. Assim, algumas situações. Principalmente pro Christopher. Eu queria que o Christopher passasse por algumas coisas, que ele sofresse ali algumas coisas. E eu não queria o fim que ele teve. Eu queria um outro fim diferente, que eu acho que eu combinaria mais com ele, por tudo que ele passou, por tudo que ele fez. Então ele merecia um final diferente, que depois eu vou até colocar lá para a autora qual o final que eu desejava para ele, que eu acho que seria assim o mais correto para toda a história. Tem também a questão que depois do acerto de contas com o irmão, vai ter um acerto de contas com o pai dela. Sim, porque o pai dela também quer conversar com ela, o pai dela também quer pôr em pratos limpos tudo o que aconteceu. E aí também eu senti um pouquinho assim de falta que na conversa deles, no momento que eles se encontraram, no momento que era o momento de lavar roupa suja, que era o momento de expor todos os sentimentos, eu senti assim um pouquinho de falta, porque eu queria saber por que ele agiu com ela da forma que agiu, por que ele era daquela forma. Eu queria um pouquinho mais, sabe, da história. Vamos dizer assim, como que eu vou explicar para vocês? Eu queria uma explicação melhor. Por que ele se transformou naquele homem? Por que ele agia daquela forma? Por que ele via a filha daquela forma? Tem uma explicação, mas eu queria um pouco mais. Eu queria que fosse um pouco mais fundo a explicação dele ter se transformado no que ele se transformou. E principalmente a reconciliação, eu queria um pouco mais... Ai, gente, como que eu vou dizer para vocês? É que eu não senti um arrependimento verdadeiro do pai. Eu acho que a palavra certa é essa, na minha visão. Eu acho que faltou alguma coisa para aquele pai realmente mostrar que tinha mudado. Para aquele pai realmente mostrar que ele queria sim voltar à relação com a filha, que ele queria sim ter novamente a sua família ali e agir de forma diferente. Eu não senti essa verdade nele. A história, então, ela vem contar desse amor, ela vem mostrar o nosso orgulho, vem mostrar que muitas vezes a gente deixa a raiva, a mágoa, a incerteza, a dúvida falar mais alto, fazendo com que a gente perca tempos preciosos, como ele perdeu com o filho dele, com a mulher amada. E a gente faz muito isso no dia a dia, a gente deixa que a arrogância, a gente deixa que a hipocrisia fale mais alto. E isso tudo faz com que a gente perca muito tempo. Então, essa história aqui é uma história bem juvenil, como eu falei para vocês. É uma história gostosa de ler e que eu acho que faz a gente repensar muito nisso. O que é a nossa prioridade, o que é a nossa verdade. E principalmente, se vale a pena a gente ficar magoado, não enfrentar
a verdade, não buscar a verdade para que as coisas se resolvam e a gente possa ficar em paz consigo mesmo, que é o que estava faltando aqui para esses dois, principalmente para o Alan, que ele se sentia tão culpado, né, e precisou de um tempo muito grande para poder se perdoar e principalmente aceitar todas as burradas que fez. Então, vou deixar vocês com A Garota que Eu Abandonei. Agradeço muito pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima!